No dia 19 de maio de 1972, no final da tarde de uma sexta-feira, os curitibanos foram surpreendidos por um início de obras que não tinham sido anunciadas previamente. A Rua 15 estava sendo fechada para os carros, para virar uma área só de pedestres, o que ainda não existia em outras cidades brasileiras. Na segunda-feira, o fechamento já estava pronto e começava a construção do novo calçamento sobre o asfalto. O ex-governador Jaime Lerner, arquiteto que era prefeito de Curitiba na época, relembrou como foi a decisão de fechar a Rua 15. O centro de Curitiba estava sendo invadido pelos automóveis e cada vez mais congestionamento e dificuldade para as pessoas circularem. Então, era evidente que já não era mais solução alargar ruas para passar mais carros. A solução era o contrário, era abrir o espaço para as pessoas e deixar bem claro que o automóvel não era, o carro não era mais importante. A cidade não podia ser pensada para o automóvel. Então essa foi a razão principal. O modelo do calçadão começou a ser implantado também em outras grandes cidades do Brasil, o que deu a Curitiba o título de cidade modelo. A repercussão na mídia nacional foi muito grande e isso fez crescer o interesse turístico por Curitiba, que segue aumentando até hoje. Curitiba tinha sempre novidades que atraíam o turista, mas eram soluções que se destinavam à população e não ao turista. Mas, na verdade, nós nunca pensamos em atrair o turista. Nós pensamos sempre que uma cidade boa é boa para os seus habitantes. Sendo boa para os seus habitantes, será com certeza para os turistas. A reação inicial de motoristas e comerciantes ao fechamento foi contrária. E muitos programaram até uma invasão com carros. Eles queriam avançar por cima do calçadão em uma manhã de sábado. Mas quando chegaram com uma caravana de carros, centenas de crianças de escolas públicas já estavam no calçadão, desenhando em folhas de papel espalhadas pelo chão. E isso acabou impedindo a entrada dos carros e a depredação. Mesmo assim, os comerciantes da rua ainda não aceitavam a mudança e foram à justiça para acabar com o fechamento. Mas com o tempo e o movimento de pedestres em alta, aumentando as vendas, eles acabaram aceitando a novidade. Nós somos a favor, e vou te contar o seguinte, nós somos a favor, e eu, que muito trabalhei para aquilo, eu e o Maza. O Maza, inclusive, e comigo foi ajudar os pedreiros a colocarem os bancos em forma de triângulo, assim, de 3 bancos, um em frente ao outro no lado. Foi o Maza que escolheu os locais, fizemos todinho lá. No projeto do calçadão, que foi desenvolvido pelo arquiteto Abrão Assad, a rua ganhou floreiras e um mobiliário urbano em acrílico. E um bondinho antigo foi instalado 1 ano e meio depois. Era o início de décadas de inovações que mudaram Curitiba. O movimento crescente do calçadão aumentou o número de cafés, confeitarias, bares e lojas. E a ideia de que os pedestres eram mais importantes que os carros acabou vencendo na principal rua de Curitiba. Nós preparamos um sistema viário que ele passaria a tangenciar o centro e não atravessar o centro. Aí a solução natural para o pedestre seria mais fácil de implantar. Então, sempre e cada vez mais, a rua tem que dar mais espaço para o pedestre. É muito difícil imaginar como seria Curitiba hoje sem Jaime Lerner na prefeitura. Foi prefeito por 3 vezes. É criticado por algumas questões no governo do estado, mas é inegável que foi ele que fez a cidade que existe desta forma hoje, com a criatividade, com o respeito que tem Curitiba,
o reconhecimento mundial, tanto que os projetos que ele faz estão por toda parte no mundo, e ele continua trabalhando, perto de completar 81 anos, continua em atividade. E deixou Curitiba bem diferente, bem melhor do que era.